Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe todos vocês e que Ele possa vir se manifestar e falar conosco, sempre por intermédio dessa palavra. Como que está o coração, meu irmão? Como que está o coração, minha irmã? Não desiste da caminhada não, hein? Vamos embora, para cima, vamos lá, vamos romper. E que o Senhor possa vir falar conosco mais uma vez por intermédio sempre da sua santa e poderosa palavra. O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no livro do profeta Oséias, capítulo 9, o versículo 7. Diz assim: Chegou o tempo, na verdade, versículo 6, irmãos, diz assim: Mesmo que escapem da destruição nas mãos da Assíria, o Egito os conquistará e Menfins os sepultará. A urtiga cobrirá seus tesouros de prata, e espinhos invadirão as ruínas de suas casas. Chegou o tempo de castigo de Israel, o dia do acerto de contas. Sim, Israel se dará conta disso, por causa de seu grande pecado e sua hostilidade. Vocês dizem, os profetas enlouqueceram, e os homens inspirados não passam de tolos. Glória a Deus, irmãos, por essa palavra. Oséias, embora não dá para se saber exatamente em que época ele pregou, mas conclui-se que antes, um pouco assim, por algumas passagens como essa, um pouco antes do cativeiro. Ele seria um profeta que agiu e profetizou da mesma forma, porque ele é famoso principalmente no meio de restauração de casamentos, porque Deus deu uma ordem para ele se casar com uma prostituta, que seria a simulação, ou seja, a atuação por meio de profecias, por meio de palavras e também ações, demonstrando o amor de Deus por Israel. A prostituta representava justamente a nação de Israel, que se prostituía e se entregava ali a uma deusa egípcia, que era uma deusa de fertilidade, promovendo cultos e até adquirindo ali algumas bênçãos, como por exemplo a colheita de uvas, para que eles viessem a produzir vinho. Mas Oséias se casou com ela e representou bem ali, vamos dizer, junto com Gomer, e ficou conhecido por isso. Mas ele traz uma palavra justamente de arrependimento e também de restauração de Israel. E pensando nisso, eu quero fazer as aplicações pertinentes. A palavra diz assim, mesmo que escapem da destruição nas mãos da Assíria, o Egito os conquistará, Mênfis os sepultará. Irmãos, nós não temos a consciência, e eu falo de mim mesmo, da minha própria experiência, e quero mencionar aqui, por exemplo, a minha vida quando eu comecei a usar drogas. Eu comecei ali cheirando uma carreira de cocaína, às vezes de 6 em 6 meses, para ir para balada legal, para não dormir. Mas quando a destruição veio, quando tomou conta de mim, eu já tinha sofrido 3 overdoses e estava totalmente deprimido e ansioso. E foi um processo, irmão. Foi 20 anos usando. Não foi um pouquinho, foi durante um bom tempo. As pessoas que me conhecem daquela época, elas até se assustam. Mas eu vivi justamente esse período aqui, porque a gente começa a querer escapar. E eu lembro, por exemplo, que um dia eu cheirando cocaína, eu recebi uma profecia. Um cara olhou para mim, uma mulher de Deus olhou para mim, na verdade não foi um cara, foi uma profetisa, eu não me lembro o nome dela. Ela falou assim: você vai pôr a mão em morto e ele vai levantar, e você vai pregar a palavra. Irmão, eu tava doidão, e é muito fácil, sabe, profetizar. E eu quero falar aqui, por exemplo, não estou desfazendo, eu preciso de profecias, irmão, preciso de comunicação com Deus, preciso da graça de Deus como vocês, como qualquer, mas é mais fácil você profetizar, por exemplo, para um pastor, para um presbítero, como eu, alguma pessoa que já está na caminhada há mais tempo, porque ela está ali, entendeu? Então, assim, profetizar algumas coisas boas, entendeu? Do que profetizar com um cara igual eu, quando estava na situação de droga ali. Igual Deus pegou e, quando Jacó estava ali deitado na pedra,
do tanque de Betel, ele fala assim, essa terra toda eu lhe darei. Somente Deus tem esse poder de ver. E hoje eu estou aqui, sabe, exercendo, e algumas palavras de Deus se cumpriu. Eu estou pregando a palavra. Eu ainda não pus a mão na cabeça do morto, irmão, mas eu tenho plena convicção que isso mais cedo ou mais tarde vai acontecer, porque ele falou, e isso queima em meu coração. Mas nós tentamos muitas vezes, irmão, escapar das mãos de Deus. Olha o que o texto fala. Fala assim, mesmo que escapem da destruição nas mãos da Síria, o Egito conquistará e Mênfis o sepultará. Porque naquele momento era interessante para mim continuar, irmão. E eu sou uma prova viva de que não tem como escapar das mãos de Deus. Isaías 43, versículo 13 diz, ainda que antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa escapar das minhas mãos. Agindo Deus, quem impedirá? Lembro de que quando comecei a receber as profecias, a minha vida começou a virar de um avesso. E hoje eu estou aqui com vocês. Muitas vezes é assim, nós nos sentimos cercados por Deus. Quem tem um chamado vai se sentir cercado. Olha o que a palavra fala assim, mesmo que você escape da destruição das mãos da Assíria, o Egito os conquistará e Mênfis os sepultará. São muitas as formas como Deus tem de nos cercar, irmão. É como se nós olhássemos para todos os lados e estivéssemos cercados. Muitas vezes nós vamos nos sentir assim. E olha, a palavra continua falando assim, olha como ele age. Não é só através dos nossos inimigos, porque somente ele tem poder para nos livrar, meu irmão, da mão dos nossos inimigos. Somente Deus. Era uma época de apostasia de Israel. Era uma época que ela estava negando a fé. E Oséias traz essa mensagem de uma forma bem veemente. Ele fala, a urtiga cobrará os seus tesouros, os espinhos invadirão as ruínas da sua casa. A casa, meu irmão, fala do nosso porto seguro, e o dinheiro fala daquilo que nos oferece uma certa segurança. Quando nós estamos com a conta cheia, quando nós estamos com um certo dinheiro no banco, nós nos sentimos de fato seguros, sabe? Agora ele mostra que nós não nos podemos nos apoiar em nada, meu irmão, que nós construímos. O dinheiro fala do esforço, do fruto do nosso trabalho, e Deus, meu irmão, não é a intenção dele. Mas ele disciplina, e eu creio que eu estou pregando aqui para pessoas e também a mim, porque a palavra corta dos dois lados. Eu gosto de lembrar e reforçar isso de vez em quando, porque talvez as pessoas pensem que não serve para mim, irmão. Serve muito para mim essa palavra. Serve muito para que eu fique firme com Deus. Serve muito para que eu não venha desviar o meu caminho lá na frente. Agora, nesse momento, eu me encontro de pé, irmão, mas em outros momentos, e até pouco tempo atrás, eu precisei de uma mão para me levantar. E eu sei o que é isso. Não estou dizendo não, irmão. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então é para mim, meu irmão, porque mais cedo ou mais tarde, irmão, sabe, a gente vai ver que nós não podemos fazer nada, meu irmão. Nós não podemos apoiar em nada e que nós não temos o controle de nada da nossa vida. Nada que nós construímos pode nos oferecer segurança. E eu gosto, tenho citado muito esse versículo. Provérbios capítulo 3, versículo 5 diz que nós devemos confiar de todo o nosso coração no Senhor. Eu quero repetir isso. Confie no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, não confie no seu próprio entendimento. Eu tenho utilizado muito disso, irmãos. Eu penso, algumas pessoas vêm e me falam algumas coisas. Eu até, pelo meu entendimento que eu já tenho e conhecimento da palavra, tento colocar em prática. Mas eu sempre consulto ao Senhor, porque a visão dele é muito mais ampla sobre toda a situação que eu vivo. Eu não sei, meu irmão, eu não conheço as dores do irmão, eu não conheço as dores da minha irmã. Eu não tento nem, sabe, mensurar o tamanho de alguma dor ou alguma experiência negativa que algum de vocês estejam vivendo. Mas de uma coisa eu sei, o Senhor sabe, e Ele sabe a saída, e muitas vezes a gente não confia, mas precisamos, porque Ele fala, a urtiga cobrirá os seus tesouros, porque um deserto leva ao outro. Eu sei que prego para pessoas que têm desertos sentimentais, como foi o caso do profeta Oséias, mas ali Israel estava colocando a firmeza justamente naquilo que eles possuíam, e também naquilo que eram as suas casas, no seu porto seguro. E Deus sabe aonde toca, irmão. Deus sabe aonde mexe em nós para nos
para nos fazer mover em propósito, principalmente aqueles que são escolhidos. E a palavra fala: chegou o tempo do castigo de Israel. Chegou o dia do acerto de conta. Sim, Israel se dará conta disso. E todos, meu irmão, mais cedo ou mais tarde, prestam conta. Mais cedo ou mais tarde, não importa, haverá um acerto de contas. A diferença é quem está firmado, meu irmão, na rocha, quem está posicionado sobre a rocha eterna. Isaías 26:3 fala: confie no Senhor, Ele é a rocha eterna, porque ali haverá firmeza. As duas casas firmadas na rocha, como Jesus fala em Mateus capítulo 7, é o mesmo tipo de circunstância: chuvas, enchentes e ventanias. Só que no momento daquela que não tem firmeza em Jesus Cristo, irmão, a palavra fala que a água vem e leva mesmo. Não tem conversa com relação a isso, não. Mais cedo ou mais tarde, não importa, meu irmão, haverá um acerto de contas. Haverá um acerto de contas. Quero ler com vocês um versículo que está em Provérbios, capítulo 21, versículo 2, diz assim: há sempre uma maneira ou outra de justificarmos as nossas ações, mas o Senhor conhece os nossos pensamentos e intenções. Quero ler na Ferreira de Almeida para trazer um certo entendimento daquilo que o proverbista está tentando nos passar. Ele diz: todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor pesa os corações. E pesa, irmão, mais cedo ou mais tarde chega. O problema é que nós continuamos a pecar porque nós não vemos esse acerto de conta. O pecado é uma semente e ele paga em salário, às vezes bem pouco, irmão, mas uma hora que chega o acerto de conta, a hora que chega o salário mesmo, é muito dolorido, é algo difícil de lidar. E é nesse momento, olha, irmão, e eu falei e quero repetir: o Senhor castiga aquele filho que ele ama. Israel é a queridinha de Deus. Israel é aquela que foi escolhida primeiro, irmão, que topou sair do Egito pela mão poderosa do Senhor, ser livrado, sabe? Que topou ali obedecer Moisés, que disse que obedeceria. Essa é a Israel de Deus. Então não podemos, irmão, jamais, sabe? Ainda mais depois de ter aceitado Jesus, dizer que Deus é injusto. Por quê? Ele fala, ó, por causa do seu grande pecado e sua hostilidade. Muitas vezes, irmão, além de nós pecarmos, ainda agimos com hostilidade. Quem tenta nos ajudar, quem tenta estender a mão, quem tenta falar para nós: não vai por esse caminho. Eu sei, irmão, eu levo a palavra, irmão, eu já prego a palavra, tem mais ou menos uns 8, 9 anos que eu prego a palavra. Eu conheço esse caminho. Eu sei como as pessoas se armam quando nós chegam perdendo. Irmão, você acha que eu não sou repudiado, que eu não sou rejeitado? Muitas pessoas mudam a maneira de falar só porque eu cheguei perto. São poucos os que são sinceros perto de mim. Porque sabe do meu olhar. Sabe como... Eu sei disso, eu sinto isso na pele. Então, mas não é culpa do profeta, não é culpa da pessoa, do pastor, do presbítero, do mensageiro que Deus enviou. A culpa é toda nossa, irmão, porque toda escolha traz um resultado. A culpa sempre será nossa. Nós não podemos, irmão, ninguém mesmo, eu duvido que alguém venha aqui e me fale que Deus é injusto. Eu quero repetir isso, eu duvido que alguém tenha coragem, meu irmão, em algum momento de dizer para mim que o Senhor Deus Todo-Poderoso foi injusto. Lamentações, capítulo 3, versículo 39 diz, quero ler também na versão Ferreira de Almeida, diz assim: por que se queixaria o homem vivente, o varão, por causa do castigo dos seus pecados? Por que se queixa o homem, senão por causa dos seus pecados? Quero ler agora na linguagem atual, que diz: por que nos queixamos da vida quando somos castigados por causa dos nossos pecados? E muitos pecados, irmão, muitos. Mas ele nos castiga para quê? Para que nós venhamos a voltar para ele. Eu sempre falo que no juízo de Deus tem um amor, irmão. No juízo de Deus tem um amor. Olha, agiram com hostilidade com Oséias e agiram com todos os outros pecados. O Senhor Jesus fala: vocês mataram todos os profetas. Falou para os fariseus muitas vezes. E olha, porque ele fala: vocês dizem, os profetas enlouqueceram.
E eu acredito, irmão, porque como eu comecei, sabe, eu acredito nisso, porque eu já ouvi muitas pessoas debochando e rindo de mim, muitas pessoas falando muita palavra negativa, muita palavra contrária para mim, irmão. Eu tenho um coração blindado hoje. Hoje eu nem ligo. Eu saio dali, faço uma oração, perdoo a pessoa. Às vezes nem me sinto ofendido, mas perdoo para que não cresça. Já na hora que eu saio dali, na mesma hora. Por quê, irmão? Porque, por exemplo, eu estava lembrando disso hoje com o Joaquim lá na academia, e por isso que eu trouxe essa questão, porque eu lembrei que uma maluca profetisa um dia falou para mim que eu ia pregar o evangelho. E como é bom, irmão, estar aqui. Eu quero te dizer para você, minha irmã, você que está no processo, não desista, não. Como é bom estar aqui, como é bom ouvir uma palavra do Senhor, e como é bom ver uma palavra se cumprir, porque toda promessa é maior do que o momento que nós estamos vivendo na realidade. A gente olha, eu estava lá, meu irmão, doidão de cocaína, eu tinha cheirado. Cheirado. Saí dali, fui fumar um baseado, irmão. Toda promessa é maior do que nós, porque não se trata de nós, se trata de quem prometeu. Mas ele pega e espreme o vaso, e é muito melhor, meu irmão. Sabe, no processo que nós aprendemos a sofrer, é muito melhor ser espremido pela mão do oleiro do que ser um vaso que tem aparência, mas que não tem essência. Toda promessa é maior do que nós, e é loucura. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 diz que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem. E eu estava lá caminhando para a morte, suicidando com as minhas próprias mãos, de pouco a pouco. Mas Paulo continua falando, mas para aqueles que creem, Naramanda soia, é poder, rabadarabada sobiandarabacaia, é poder de Deus, é poder de Deus, é poder de Deus. E é por isso que nós atacamos os profetas, irmão. Dizemos que eles enlouqueceram. E quero partir para o final, porque fala assim, e os homens inspirados não passam de tolos. Que promessa o que nunca vai acontecer? Tá maluco, irmão? Tá maluco, minha irmã? Você tá falando isso? Você sabe para quem que você tá falando? Passou um filme aqui na minha mente. Sabe por quê, irmão? Nós não falamos de nós mesmos. E eu, quando eu chego perto de uma pessoa, irmão, eu tenho plena convicção, porque muitas pessoas que passaram pela minha vida, a minha vontade, irmão, a vontade carnal é desistir. A gente é atacado, a gente é lixado, e eu sei que a dor que eu sinto no meu coração não é a minha dor, é a dor do coração de Deus, irmão. Nós não falamos de si mesmo. Até as dores do nosso próprio coração, de um coração de um profeta, irmão, vem de Deus. E quando uma pessoa rejeita nós, ela não rejeita nós, ela rejeita o próprio Deus. E eu falo isso muito sério, falo isso com o coração pesado, porque muitas pessoas nos rejeitam quando nós chegamos perto, irmão, para entregar uma palavra, para entregar algo, sabe? Olham para aquilo que nós vivemos. É a mulher do tanque de Samaria. Fala assim, conhece o fundo do poço, eu que tenho o balde, eu que tenho a corda aqui, você está falando que é maior do que o nosso pai Jacó? Está lá. Ministrei sobre isso hoje. Ministrei e gravei o vídeo para enviar na madrugada. E falei sobre isso. Conhece o fundo do poço, mas não consegue olhar uma pessoa diante dela, sabe? Que está diante de Deus. E muitas vezes eu passei muitas vezes por isso, irmão. Eu não culpo ninguém. Por quê? Olha, em Colossenses, eu gosto dessa palavra do apóstolo Paulo, porque ele mostrou isso para a igreja de Colossenses. Olha o que ele fala. Colossenses capítulo 2, versículo 12. Ele diz o seguinte: no batismo, a sua velha natureza pecaminosa foi sepultada com ele, e então vocês ressuscitaram da morte. Não é esse não, irmão. Não é esse versículo. Agora eu lembrei. 2 Coríntios, quando ele começa
a citar as dores, o porquê que ele passava como pastor, entre as dores, os pequenos e leves, momentâneas tribulações de Paulo, estava ali justamente açoite, prisão, perseguição por ser cristão, picada de cobra, 3 naufrágios, tentativa de homicídio contra a vida dele e muitos outros. Tudo isso, irmão, por amor às almas, tudo isso por amor, sabe, simplesmente a vida de pessoas, simplesmente a vida de pessoas que simplesmente pessoas que muitas vezes não valorizavam, irmão. É Colossenses, ó, ele fala, Colossenses 2, versículo 1 e 2, ele fala, o Espírito, ó, ele fala, gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles sejam confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o ministério de Deus. Paulo está falando que, além dos laodicenses, ele também por pessoas que não tinham visto ele face a face. Que grandeza desse homem! Quantas vezes, irmão? Quantas vezes, sabe, Deus envia as pessoas e as pessoas não reconhecem, agem com hostilidade. E Paulo fala, olha, ele fala, porque a pessoa sente isso, irmão. A gente sente a dor da pessoa, não é a nossa dor. Porque nós já estamos ali, de certa forma, blindados. Mas, olha, em 2 Coríntios 11, versículo 28, fala, além de tudo isso, tem a constante preocupação com todas as igrejas. Quem é que está fraco, que eu também não sinta fraqueza? Ele começa a perguntar logo depois de dar a lista. Quem é que cai, que eu também não anseie ajudá-lo? Quem é ferido espiritualmente, que minha fúria não se levante contra aquele que o feriu? Nós não percebemos, irmão. Nós não percebemos, deixamos passar. E essa mensagem, ela vem hoje justamente para que nós venhamos a olhar, porque muitas vezes nós pedimos sinais para o Senhor. Senhor, abre o céu. abre o mar, Senhor, eu quero passar. E o Senhor, às vezes, o abrir do mar é um irmão. O milagre é um homem bom, de humilde coração, que chega e bate na nossa porta para entregar uma palavra. Precisamos estar atentos, sim, aos sinais do Senhor. A palavra diz que muitos, por se recusarem a receber pessoas que pareciam simples pessoas, no livro de Hebreus diz que deixaram de receber anjos enviados por Deus, e é anjos mesmo que se ficavam na pele de homem. E eu, por isso, muitas vezes eu ouço, irmão, com muita atenção, ora a Deus depois. Logicamente nós devemos fazer sim prova com profeta, com Jesus não, mas com profeta nós devemos fazer, porque é homem falha igual nós. Muitas vezes a profecia vem misturada com a carnalidade, ou seja, com aquilo que é o fermento humano e os pensamentos, e eu entendo isso tudo também, irmão. Mas nós precisamos estar atentos ao que o Senhor está fazendo, para que a hora que chega o acerto de conta, nós estejamos alinhados a Jesus Cristo, porque todo aquele que nele crê não perece, mas tem vida eterna, mas aquele que não crê já está condenado. Que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Mestre esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.